Queridos, e como igreja, nós estamos felizes, amém? Porque grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio, amém? Quem crê nisso, querido? Quem está percebendo isso? Quem está sentindo isso, amém? É muito gratificante e isso alegra o nosso coração, saber que esses irmãos aqui passaram pelo curso Bem Casados e logo haverá mais um outro curso que faz parte do Ministério Gerações. Para você que ainda não conhece o Ministério Gerações, é um ministério criado aqui na igreja, sim, de fato, para ministrar aos demais ministérios. Então, a proposta é levar, através da palavra de Deus, estrutura para os demais ministérios, amém? Então, abençoamos aqui pela palavra do Senhor os casais da igreja. Agora vamos sim, queridos, abençoar de forma específica os pais, amém? Mamãe e papai, não perca essa oportunidade, porque nós iremos receber muito do Senhor. É um ministério também, queridos, que atende aí jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, a melhor idade, amém? Ministério que é criado para atender, louvado seja Deus, os nossos irmãos, amém, queridos? Vamos ter, não há dúvida nenhuma, mais cursos, tá bem? Não vai ficar só agora os cursos de paz, queridos. Haverá mais novidades aí, amém? E peço para você ficar muito atento, amém? Porque é o que eu posso dizer, a oportunidade que o Senhor nos dá. E aquilo que Ele nos dá, nós vamos abraçar, amém? E vamos seguir, em nome de Jesus. Queridos, eu quero testemunhar, queridos, esse fim de semana, que foi um fim de semana extraordinário. Está sendo um fim de semana extraordinário, amém? Na sexta-feira à noite nós tivemos aqui, queridos, uma vigília com as nossas irmãs, a vigília Shine. Começou às 9 da noite, foi até meia-noite, glória a Deus. Queridos, eu fui permitido estar aqui porque eu estava servindo, amém, queridos? Mas eu já tenho uma coisa no meu coração, queridos. Se um dia for proibido, queridos, eu vou fazer um disfarce, mas eu vou estar aqui, amém? Eu coloco uma peruca, quem está comigo, queridos? Amém, isso. Porque imagine, queridos, que presença, que momento maravilhoso, amém? Esse foi, obrigado, foi a nossa vigília aqui com Shine. No dia seguinte, nós tivemos, queridos, assim espalhado, não aqui na igreja, mas em vários locais aqui de Vila Nova de Famalicão, tivemos mulheres também se reunindo para fazer o café com Deus, olha que bênção. Tivemos GCs, glória a Deus. À noite tivemos aqui o culto Hero, glória, isso foi ontem, que também foi poderoso, amém? Os homens que estiveram aqui sabem do que eu estou falando, estão aqui para testemunhar, glória a Deus. É a igreja do Senhor ativa, é a igreja do Senhor viva, amém? Queridos, não é à toa que quando nós nos reunimos, em um culto como o de hoje, exemplo, né? Nós sentimos a presença do Senhor. Nós sentimos algo extraordinário, mas por quê? Porque é um povo que busca a presença do Senhor, é um povo que clama pelo Senhor, amém? E é impossível se achegar a Deus e Deus não manifestar a sua glória, não manifestar o seu poder, amém? A proposta dada por Deus para clamarmos é a maior bênção que o homem e a mulher de Deus, privilégio que nós temos, amém, queridos? Nós, seres, né, criados por Deus, posso dizer que somos pequeninos diante da grandeza do Senhor. Imagine, querido, a grandeza do Senhor e a nossa pequenez, não é? Mas mesmo assim, nas nossas limitações, nossas fragilidades, amém? A nossa natureza pecaminosa, mas agora estamos debaixo da graça do Senhor. Nós hoje temos o privilégio de falar com esse Deus tão grande, tão poderoso. Será que isso é bênção, queridos? É muita bênção, amém? Glória a Deus. Queridos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Glória a Deus, porque o privilégio que o Senhor nos dá para buscar a sua presença, de fato, queridos, é algo que não podemos jogar de lado, deixar como algo secundário, mas sim como uma prioridade em nossas vidas, amém? Quem está comigo aqui nesta manhã? Glória a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2. E nós vamos aqui do verso 1 ao verso 12. Vamos falar, queridos, de um tema aí tão conhecido, o primeiro milagre de Jesus, e vamos extrair para as nossas vidas grandes riquezas, glória a Deus, amém?
E nós vamos ler hoje em uma versão um pouco diferente. Nós não vamos na NVI, nós vamos na NVT. Se você não tem essa versão, você pode acompanhar aqui na tela. Amém? Glória a Deus. Amém? Verso 1 diz o seguinte: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: enche os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal de Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém? Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, que ela é tão poderosa, tão preciosa para as nossas vidas. Ó Deus, nós oramos que o Senhor venha trazer a revelação, ó Deus, profunda para cada coração, cada vida aqui presente. Cremos que o Senhor tem uma palavra para cada coração. Ó Deus, que sejamos tocados, impactados, direcionados. Ó Deus, a Tua palavra é poderosa para exortar, para consolar. Ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, é que nos dá direção, é luz, ó Deus, para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, que nada venha, ó, tirar a nossa atenção, que sejamos sim cativos à voz do Senhor, ó Pai, e que as nossas vidas não sejam mais as mesmas após, ó Deus, esta palavra, após esta ministração, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, amém. Queridos irmãos, esse evangelho de João é um evangelho maravilhoso, amém? Porque é um evangelho que vai diretamente na divindade de Jesus, de fato mostrando Jesus não um homem, mas de fato Cristo, o Messias, o Deus, aquele que se encarnou, aquele que habitou entre nós, aquele ao qual vimos a sua glória, amém? E nós temos aqui, queridos, uma prova desse propósito de João, quando nós abrimos o mesmo livro de João, lá no capítulo 20, e logo no verso 31, ele diz o seguinte: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Esse é o propósito do evangelista, ou posso dizer do apóstolo João, glória a Deus, em trazer de forma tão clara a divindade de Jesus. Na semana passada, nós, durante uma semana inteira, meditamos, refletimos no ministério de Jesus, a sua vida, a sua divindade, morte e ressurreição, amém? Porque nós celebramos a Páscoa. E aprendemos de fato tantas coisas, mas queridos, o rio ele continua a correr, amém? Glória a Deus, há muitas verdades de Deus para mim e para a sua vida, quem crê nisso? Glória a Deus. E aqui, queridos, meditando nesta palavra, queridos, eu falei, meu Deus, quantas coisas preciosas podemos extrair para as nossas vidas,
Quantas coisas preciosas nós, cristãos da atualidade, homens e mulheres do século 21, do ano 2025, do mês de abril, amém, queridos? Pode tanto ser alimentado através desta palavra, glória a Deus. E louvado seja Deus, porque você está aqui para receber grandes coisas que o Senhor ainda tem a revelar, amém? Eu posso afirmar, e não há dúvida nenhuma disso, que toda a revelação que o Senhor tem proporcionado ao homem já está na sua palavra, glória a Deus, mas de forma tão profunda, de forma tão específica, Deus continua a falar aos nossos corações. Quem crê nisso? Amém, queridos? Entenda bem uma coisa, é tão importante, não é? Mas é tão gostoso recebemos uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e trazer uma palavra de Deus, muitas vezes até Deus usa como um profeta, uma revelação. Olha, eis que te digo. Isso é uma bênção de fato, mas entenda bem uma coisa, eu sei que em muitos corações, mesmo após ter recebido um profeta, mesmo ter recebido uma profecia, uma mensagem, ainda pode ficar alguns pontos de interrogação, sim ou não? Mas quando você tem a palavra de Deus, você tem aqui essa revelação, pronto, você tem a certeza, você tem a convicção, amém? Porque essa palavra ela não falha, amém? Glória a Deus. Quem pega isso aí, queridos? Quando você tem aqui, queridos, na palavra de Deus, a certeza do propósito do Senhor para nossas vidas, queridos, nós nos apegamos com fé, nós caminhamos baseado nesta palavra, louvado seja Deus, e graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, queridos, preste bem atenção, eu quero aqui fazer um panorama, eu quero aqui fazer um contextualizar esse acontecido, né, que nós acabamos de ler, esse milagre, que ele é o primeiro milagre de Jesus, amém? Certamente, queridos, se é o primeiro milagre de Jesus, quantos anos Jesus tinha nessa ocasião? Quem pode dizer? 30 anos, porque a Bíblia nos revela que durante 3 anos Jesus teve o seu ministério público, terreno, né? E então nós temos aqui o primeiro milagre registrado de Jesus. Jesus, sim, ele cresceu como nós crescemos, né? Ele nasceu de uma mulher, mas louvado seja Deus que nós cremos, fruto do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Mas nasce o menino Jesus, Jesus ele cresce. Jesus, certamente, ele tem uma vida extraordinária para aqueles que estão em volta dele, mas o ministério público de Jesus não era revelado. Maria, sua mãe, sabia quem era Jesus, até então porque ela era virgem e concebeu um filho, e o Espírito Santo de Deus falou com ela. Imagine você, querido, sabendo que algo que está perto de você é algo extraordinário, algo sobrenatural, é um segredo de Deus com você, amém? Eu sei que todos aqui assistiram o filme do Superman, não é isso? Quem conhece a história do Superman? Então nós temos que esse menino veio lá do planeta Krypton, chega aqui à Terra, uma família o acolhe, mas a família escolhe ali o seu poder, não é isso? Mas chega um momento que o poder dele é revelado, ele começa a fazer algumas coisas. Esse é o filme que nós conhecemos. Eu quero trazer a ideia desse filme para você entender. Imagine só como que era a vida de José e Maria, sabendo que tinha um filho ali que era o próprio Deus, era fruto do Espírito Santo. E aqui nós temos, querido, essa clareza, que Maria agora sabendo que quem era Jesus, ela começa a dar orientações, como ela começa a falar, olha, faça o que ele diz. Maria sabia quem era Jesus, amém? Mas entenda bem uma coisa, aqui eu tenho então, Jesus, aquele que antes de começar o seu ministério terreno, a Bíblia fala que ele foi batizado por quem? João Batista. Após ser batizado por João Batista, Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ali no deserto, por 40 dias ele fica, e ali ele sofre o quê? Tentações. E ele vence as tentações através da palavra de Deus, né? Tudo que o diabo vinha com mentira, com astúcia, ele falava assim, olha, é pela palavra, glória a Deus. E aqui eu já trago uma lição para as nossas vidas.
Porque, queridos, antes de qualquer começo, nós iremos passar por provações. Guarde isso no seu coração. Antes de todo começo aí do seu ministério, está iniciando, queridos, você vai passar por provações. Se você estiver passando por provações, louve ao Senhor pelas provações, amém? É porque é nas provações que você irá vencer. É nas provações que você irá, querido, sim, ter a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia revela que quando Jesus, ele volta ali do deserto, ele volta revestido do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, queridos, não tenha dúvida alguma que em meio às provações, quando saímos pelas provações, iremos sair revestidos do poder do Espírito Santo. Quem pega esta palavra, amém? Glória a Deus. Porque nós não estamos sozinhos. Há um companheiro, o Consolador, o Espírito Santo que está conosco. Glória a Deus. Jesus ali, queridos, após ser tentado, e agora ele começa a chamar os seus discípulos. Nesta ocasião, nós temos aqui, queridos, até se você ler um capítulo antes, João 1, você vai perceber que Jesus não está com todos os seus discípulos. Quantos discípulos Jesus teve? 12. Mas aqui na ocasião ele tinha apenas 6 discípulos. Então ali começa a falar que alguns eram discípulos de João Batista, e sabendo que Jesus era o Messias, logo esses discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus, foram perguntar: Jesus, onde você está? Onde você mora? E Jesus ali começa a dar orientações. Então eu tenho aqui, eu até apontei que nós temos ali, que era André, nós temos Pedro, Simão Pedro, né, chamado por Jesus, nós temos ali Tiago, nós temos ali Natanael, amém? Nós temos ali 6 discípulos que agora estão com Jesus e são convidados para ir aonde? À festa de um casamento. Glória a Deus. Entenda bem uma coisa, queridos. Jesus, ele, sua mãe e os seus discípulos são convidados para ir a uma festa de casamento. Na cultura, queridos, daquela época, a festa de casamento tinha uma duração longa. 7 dias, queridos. Imagine só. 7 dias de festa. Coitado do pai da noiva, amém? Tinha que durante 7 dias dar alimento para a multidão. Entenda só uma coisa, queridos. Isso era o que fazia parte. E aí, queridos, nós também temos a compreensão que na época de Jesus, as pessoas tinham uma vida média baixa. Isso, porque não estavam tão avançados como nós estamos hoje em medicina. Então se compreende, queridos, isso alguns estudiosos dizem que a idade média de um homem era 35 anos, imagine só. 35 anos é coisa muito baixa. Se entende então que os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Novos. Entre 17 a 21 anos, 20 e poucos anos, eles eram novos. Aquilo que a gente vê na televisão, aqueles senhores barbudos, já caídos, assim, não, queridos, ali é TV, amém? Porque de fato eles eram jovens, novos. Mas a minha pergunta é, queridos, se você tem, queridos, uma galera jovem, numa festa de casamento, queridos, será que essa galera tem força para comer? Imagine só, né, queridos? Eu fico vendo a nossa juventude aqui, Jesus, queridos, glória a Deus, né? Tem uns Daniéis aqui abençoados, cadê os Daniéis da casa do Senhor? Amém? E quando a gente pensa que é só os meninos, depois aparecem as meninas poderosas também, que não come de garfo e colher, que não, garfo e faca, come de colher, é isso? Então, de fato, queridos, nós temos aí esse contexto, a história nos diz que essa era a situação que eles estavam vivendo. Mas entenda bem também uma coisa, na cultura daquela época, a hospitalidade, queridos, era muito valorizado, amém? Como então, em uma festa, logo no início da festa, poderia faltar aquilo que é essencial, que era o vinho, amém? E não podemos afirmar que é o mesmo vinho de hoje, amém, queridos? Glória a Deus. Não podemos afirmar que é o mesmo vinho dos dias atuais. E quero já também deixar claro aqui, queridos, que nem um homem, nem uma mulher precisa, queridos, de vinho para o seu bem físico, amém? Nós não precisamos de álcool no nosso corpo para estarmos melhor, amém? Isso não é uma verdade, glória a Deus.
E Lagoinha Famalicão é álcool zero. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Amém, glória a Deus. Guarde isso no seu coração, queridos. Então, voltando aqui, queridos, ao texto. Aquilo que era essencial para a época, queridos, estava em falta. Não havia, então, o vinho estava acabando. É onde, então, Jesus, agora ele vai começar a manifestar o seu primeiro milagre. Glória a Deus. Queridos, e sabe o que nós já aprendemos aqui, queridos? Preste atenção, Jesus estava em um local, e nesse local havia o quê? Uma necessidade. E quando há necessidade e há também a presença do Senhor Jesus, a glória dele é manifestada, amém? Glória a Deus. Qual é a sua necessidade nesta manhã? Glória a Deus, creia que o milagre de Deus irá ser manifestado, amém? Glória a Deus. Aqueles estavam com falta de vinho, queridos, mas o Senhor, que Ele sonda o seu coração, sonda a sua vida, Ele sabe aquilo que você precisa, e Ele está aqui para operar um milagre na sua vida. Quem recebe em nome de Jesus? Amém? Então, queridos, qual é a proposta, então, da ministração desta manhã, queridos, com essa história? Pastor, por que esta palavra para as nossas vidas? Por que essa reflexão? Porque estamos lembrando esse primeiro milagre de Jesus. Queridos, o que nós extraímos para a nossa vida queridos, que aonde o Senhor Jesus está, a presença dEle é o segredo da bênção garantida. Amém? O tema dessa ministração é o segredo da bênção. Glória a Deus. Então, queridos, qual é então o segredo da bênção? Diga comigo, presença. A presença de Jesus, amém, queridos? Parece ser até algo, pastor, mas Ele está comigo todo o tempo, queridos. Parece ser algo simples, mas a grande verdade, queridos, que nós precisamos sim valorizar mais a fundo a presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós valorizamos necessidades, valorizamos as circunstâncias difíceis e esquecemos de valorizar o que é mais importante, a presença, amém? A partir do momento que, de fato, priorizarmos a presença do Senhor Jesus, todas as necessidades serão supridas. Não haverá mais necessidade, mas haverá a presença, haverá a provisão do Senhor, haverá a bênção do Senhor. Queridos, 2025 é o ano da provisão, amém? Nós temos profetizado isso e temos experimentado isso, glória a Deus, amém, queridos? Queridos, eu sei que o diabo todos os dias vai tentar te afastar da presença do Senhor, vai tentar te afastar do propósito do Senhor, vai dizer para você, olha, as circunstâncias dizem que não, então não é de fato o ano da provisão, você não vai viver o ano da provisão, mas entenda uma coisa, queridos, o que importa não é exatamente o momento, o que importa, querido, é como as coisas irão terminar, amém, queridos? Porque a provisão do Senhor está vindo a caminho da sua vida, pega isso em nome de Jesus, amém? O milagre do Senhor, o poder do Senhor será manifestado em sua vida. Glória a Deus. A história nos revela, queridos, que na falta de vinho, havia ali naquele lugar alguns vasos de barros. E a Bíblia fala sobre 6 vasos de barros que havia ali água e essas águas elas eram usadas para ali os judeus se purificarem. Antes da alimentação, o que eles faziam? Eles lavavam as mãos, lavavam os rostos, amém? E é bom que seja assim, né, queridos? Até os dias de hoje, nós precisamos, antes da refeição, queridos, né, lavar as nossas mãos. Eu sei, queridos, que a gente estava aqui na obra, queridos, com tanta poeira e tanta fome, muitas vezes, queridos, que quando chegava as irmãs ali, com alguma coisa para beliscar, eu sei que os irmãos iam lá, não estavam nem preocupados se tinha poeira ou não. Sabe, queridos? Eu falei, glória a Deus, o que não mata engorda, amém? Glória a Deus. Aí nós estávamos orando, não pela higiene, mas estávamos orando pelas lombrigas, né? Que o Senhor abençoe essas lombrigas, que elas sejam de fato apostólicas, né? Glória a Deus. Então, mas normalmente nós temos também como cultura lavar as mãos, queridos, nos purificar, nos limpar para uma refeição. Assim acontecia com nossos irmãos ali. O que nós lemos aqui, que cada vaso tinha a capacidade entre 80 a 120 litros. É bastante coisa, sim ou não?
Se eu multiplicar isso por 6, quantos litros eu vou ter de água aqui, queridos? Quem é bom de matemática? Vamos colocar então, eu vou fazer uma conta fácil, 120 vezes 6, 720. Será que era bastante água, queridos? Tudo isso aí foi transformado em vinho. Era muito vinho, né? Glória a Deus. E o Senhor fez o milagre acontecer. Coisa boa. Queridos, sabe o que o vinho, queridos, significa? Nós temos isso como significado na palavra do Senhor em várias ocasiões. Alegria. Glória a Deus. Então, entenda bem uma coisa, queridos. O Senhor, Ele irá trazer a provisão da alegria. Glória a Deus. A alegria que tanto Ele quer para mim e para você. Entenda bem uma coisa, queridos. Diante de tantas coisas que nós aprendemos na palavra do Senhor, que são interessantes, nós sempre focamos naquilo que nos traz a bênção do Senhor, sim ou não? Isso nos atrai a atenção. Uau, o Senhor está fazendo grandes coisas. Estou, então, falando, eu estou sinalizando bênçãos do Senhor. Entenda bem uma coisa, se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado, todos vão levantar a mão. Quem quer receber bênçãos do Senhor, todos vão levantar as mãos. Quem quer ser feliz, todos querem ser felizes. Por mais que a gente esteja com o coração triste, angustiado, por mais que tenhamos o nosso orgulho, mas todos nós queremos a nossa plena felicidade em todas as áreas de nossas vidas, sim ou não? É um tema que nos chama a atenção. Se eu chegar aqui para os irmãos, olha, eu tenho aqui a receita, que é o segredo da bênção do Senhor, a bênção garantida do Senhor. Eu sei que os irmãos vão falar assim, querido, então me diga logo aí qual é esse segredo, é a bênção garantida. Imagine se a gente pegasse aqui as nossas redes sociais e falasse, olha, nós vamos agora trazer uma ministração, e a ministração vai dizer o seguinte, o segredo da bênção garantida. Queridos, se tivermos um bom meio de comunicação, queridos, vai ter fila de pessoas aqui, porque todos querem a bênção do Senhor, todos querem ser abençoados. Mas então, queridos, por que eu falo isso? Nós não nos atentamos, mas aqui nós temos uma receita, nós temos princípios aqui, que está exatamente dizendo a mim e a você nesta manhã, eu tenho uma receita infalível, eu tenho algo para revelar ao seu coração, que se trata de uma bênção que não falha, que é a presença do Senhor, essa não falha, glória a Deus. E quem pega a bênção? Quem recebe, amém? É Jesus, nosso Senhor, glória a Deus. Queridos, os nossos cultos da semana passada aqui foram bons, foram extraordinários. Você sabe que eu, como pastor, fiquei preocupado? Eu falei, meu Deus, vamos ter culto na sexta, no sábado, e vamos ter no domingo 2 dias, assim, 2 cultos, porque entenda bem uma coisa, nós temos uma logística aqui, que não é tão simples, não é tão fácil. Vocês sabem que 90% dos nossos irmãos moram longe? 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Temos irmãos aqui que rodam 30 quilômetros, mas estão aqui, louvado seja Deus. 17 quilômetros, eu, pastor, 15 quilômetros. 37 quilômetros, glória a Deus. Muita provisão do Senhor, muito combustível, amém? Glória a Deus. Está faltando alguma coisa? Glória a Deus, amém? Então, queridos, entenda bem uma coisa, mas todos nós temos um certo desafio logístico, e glórias a Deus que Lagoinha Famalicão é um milagre, amém? Lagoinha Famalicão é um milagre. Quando o Senhor nos deu aqui essa região, que a princípio não foi esse pavilhão, eu pensei, meu Deus, só vamos para lá porque percebemos o ide do Senhor, a vontade do Senhor, porque o Senhor vai revelando qual é a sua vontade para o seu povo, amém? Porque humanamente é totalmente fora de logística, totalmente, não, a igreja vai fechar. Não, queridos, a igreja não para de crescer, amém? Glória a Deus. E a gente não fica aqui, queridos, contando histórias, implorando, nós ficamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Nós vemos aqui apenas cultuar o Senhor, porque quem traz o crescimento é Deus, amém? Quem traz, queridos, pessoas para um propósito único é o Senhor. Você faz parte de um propósito, amém? Pega isso aí em nome de Jesus. Mas, queridos, nós tivemos então, mesmo com essas limitações logísticas, sexta-feira, pessoas em pé aqui, você pode dar uma glória a Deus, amém? Sábado, queridos, lotação máxima, você pode dar outro glória a Deus. Domingo de manhã e domingo à noite, queridos, a igreja bombando, glória a Deus. Mas não só em pessoas, mas eu estou falando do poder de Deus que foi manifestado aqui,
Glória a Deus, amém? O Senhor, Ele é poderoso, glória a Deus. Onde Ele está, sinais, prodígios, maravilhas acontecem, glória a Deus. Então, queridos, nós temos aqui essa história onde já podemos extrair, queridos, aquilo que é tão precioso, aquilo que é chave nessa história, que se fala da presença. Mas, onde há a presença do Senhor, o que se manifesta? Eu tenho aqui toda a crise, é uma oportunidade para o milagre acontecer. Quem pega isso aí, queridos? Amém? Pastor, mas eu já ouvi falar tanto nisso. O Senhor fala com você de novo. De novo, de forma específica. Queridos, onde Jesus estava, queridos, logo no capítulo 6, se não foge da memória, ou capítulo 4 de João, no mesmo livro que nós estamos vendo, fala da multiplicação dos pães. Jesus estava ali, as pessoas estavam com fome, havia uma necessidade, queridos. E então, de forma poderosa, sobrenatural, Jesus pega aquilo que era, como fala aqui, queridos, aquele Mac lá, que era infantil, Mac Kids, Mac Lanche Feliz. Ele pega o Mac Lanche Feliz daquele menino, amém? E faz, querido, um mega big XXL mais XXL, amém? Queridos? E faz isso aí, alimentar uma multidão, queridos. Milagres do Senhor acontecem. Mas o milagre do Senhor, ele vem, queridos, de forma poderosa. Porque quando Jesus, ele estava no seu ministério, ele apenas não multiplicou os pães, ele apenas não fez a água se tornar em vinho, mas Jesus, ele ressuscitou mortos, amém? Aquele que estava faminto, Jesus, ele trouxe o alimento. Aquele que estava, queridos, doente, o Senhor trouxe a cura. Aquele que estava com problema, queridos, de alma, o Senhor trouxe, queridos, a cura da alma, amém, queridos? Onde Ele está presente, queridos, é uma oportunidade para a manifestação, queridos, do poder, amém? Onde há, queridos, uma necessidade, há a oportunidade da manifestação do poder de Deus. Onde o Senhor está, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você, Ele está na sua vida? Ele está na sua casa? Ele está no seu trabalho? Ele está nas suas emoções, nos seus sentimentos? Ele está nas suas vontades? Glória a Deus. Ele está, queridos, onde você olha, Senhor, aqui não há mais solução. Ah, Pai, como dói. Ah, Senhor, como está difícil. Glória a Deus. Queridos, eles estavam ali sem o vinho, estavam ali, queridos, à beira de ter uma grande decepção, queridos, uma grande desonra aos convidados. O Senhor não deixou que eles fossem envergonhados, o Senhor não deixou que houvesse desonra, o Senhor não deixará você sozinho, o Senhor não deixará, queridos, você morrer. Preste bem atenção, o Senhor virá sobre a sua vida, queridos, com a bênção. Ele virá sobre a sua vida com aquilo que você precisa. Quem recebe isso em nome de Jesus? Amém, queridos? Então, somente, queridos, convide Jesus. Não deixe Ele de fora. Amém? Um outro ponto tão importante que nós temos aqui, queridos, eu digo que é o ponto 3, que quando Jesus ele está presente, nós temos que ter também a disposição para obedecer, amém? Disposição para obedecer. Quando Jesus ele está ali, ele começa a dar orientações. Olha, vá e pegue os vasos. Fala assim, meu Deus, esse é vaso para lavar as mãos. Não, pega eles mesmos que eu vou usar. Talvez uma coisa absurda, queridos, Deus às vezes age de forma surpreendente. Coisas que a gente faz, não, Senhor, não vai ser assim, mas o Senhor ele faz acontecer, amém? Quem pega isso aí, queridos? Glória a Deus. Exatamente, o Senhor, ele pega aquilo que para mim, para você é absurdo e faz disso, queridos, um grande mover, um grande milagre. Glória a Deus, o Senhor, ele manifesta o seu poder de forma extraordinária. Para Balaão, Deus usou o quê? Um jumentinho. Imagine você na rua, um dog, um caramelo, chega para você, e aí, meu querido, vigia, hein? Imagine só, queridos. Pode acontecer. Imagine o burrinho lá do Shrek conversando, queridos. Só em desenho, né, queridos? Mas, na Bíblia, a gente viu que um burrinho também falou.
por que você me bate? Trocou uma ideia ali com Balaão, queridos. Amém? Queridos, Deus pode fazer coisas assim, queridos, extraordinárias, mas Ele fala, Ele manifesta o seu poder. Quem pega isso em nome de Jesus? Amém, queridos? Eu lembro uma vez, querido, que eu estava, eu devia ter os meus 22, 23 anos, né, que foi ali alguns anos atrás, né, acho que 5 anos atrás, amém. E aí, queridos, eu estava nesse momento, queridos, muito fraco na fé. Eu estava para desistir da minha caminhada com Deus. Fraqueza humana. Nosso Deus, Ele é perfeito. Nosso Deus, Ele é grande. Mas muitas vezes nós homens nos afastamos do conhecer de Deus, do relacionamento com Deus, e começamos a cair, a enfraquecer, e assim estava a minha situação. Queridos, louvado seja Deus, que quando eu estava em um dia para entregar os pontos, em um dia que de fato, talvez daquele dia eu não ia passar mais, eu estava ali, queridos, há minutos talvez, querido, de abrir mão do chamado, recebi uma ligação de um colega que nós havíamos ministrado no altar do Senhor durante anos atrás. Eu não sei como ele pegou meu telefone, porque talvez nós ministramos juntos umas 3, 4 vezes, e sabe o que ele falou? Olha, eu estava aqui, o Espírito de Deus me incomodou para falar com você, e a palavra é: não desista. Glória a Deus. Queridos, eu não sei o que ele estava fazendo, eu não sei de forma nenhuma se ele estava em trabalho, mas eu sei que ele parou tudo que ele estava fazendo e me ligou. Era um dia útil, era o meu horário de almoço. Ele liga e fala assim: olha, o Senhor falou comigo, a mensagem é: não desista, continue firme. Glória a Deus. Queridos, muitas vezes o Senhor vai nos usar, e muitas vezes nós não vamos entender, mas quando o Espírito de Deus tocar, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus chamar você às madrugadas: ah, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Senhor, eu preciso trabalhar amanhã, Senhor. Mas se o Senhor está chamando, vá orar, glória a Deus. Se o Senhor, queridos, começa a tocar no seu coração para você fazer uma ligação, conversar com alguém, amém, queridos? Seja sensível à voz do Senhor, porque, queridos, é aí, queridos, onde nós iremos experimentar o milagre do Senhor. Quem pega isso em nome de Jesus, amém? Precisamos sim, pela fé, queridos, encher os potes, porque nós teremos o melhor vinho da casa, amém? Teremos a melhor alegria que o Senhor está a proporcionar a mim e a você. Todos nós que estamos aqui, nós somos no Senhor o quê? Bem-aventurados, amém? Mais que felizes. Um outro ponto aqui, queridos, e já preste a finalizar, o ministério de louvor pode subir, amém? Com Jesus, aquilo que está difícil se torna fácil, amém? Com Jesus, queridos, aquele que nós tanto adoramos na Páscoa aqui, que nós tanto clamamos, que nos surpreendemos com a sua obra, com o seu ministério, Ele, queridos, Ele revela, queridos, que aquele que começou a boa obra, Ele vai continuar a boa obra em nossas vidas, amém? Preste bem atenção. Quando Jesus ele começa um milagre aqui em Caná da Galileia, ali onde Ele chama Natanael, que Natanael era ali de Caná, amém, queridos? O discípulo, 3 dias chamado antes desse evento aqui, queridos, já ali com Jesus, os discípulos estavam ali com Ele aprendendo, porque também eles iam começar o ministério. E você sabe de uma coisa, queridos? Todas as vezes que nós vamos iniciar algo no Senhor, o Senhor nos chama para um momento de treinamento. Diga comigo, treinamento, discipulado, amém, queridos? Glória a Deus. Por quê, queridos? Jesus começa ali um relacionamento com eles, uma conversa, um discipulado. Ali também eles já vê tudo que Jesus não só ensinava, mas o que também era visto na prática. Jesus chama esses homens, eles experimentam grandes coisas no Senhor, o nome do Senhor é exaltado, e aquilo, queridos, que seria impossível acontecer, acontece. Veio um milagre, e é manifestado o melhor para aquela festa, o melhor de Deus. Queridos, se o desespero começa a bater, queridos, seja como Maria, que ela creu no Senhor. Você crê no Senhor, queridos? Maria, ela teve uma experiência com Deus. Ela sabia que era fruto do Espírito Santo.
Jesus era o próprio Deus encarnado. Aí eu olho agora aplicando na minha e na sua vida. Todos nós tivemos experiência com Ele, amém? Ele já manifestou a glória dele em nossas vidas. Experimentamos milagres, experimentamos as bênçãos do Senhor. Você sabe quem é o Deus que você serve, e agora Ele está presente com você. E a palavra dele é: confia, glória a Deus, porque um milagre vai acontecer, amém? A bênção vai chegar. Esse é o segredo. Confia no Senhor, glória a Deus. Porque, queridos, aquilo que está difícil, impossível aos olhos dos homens, irá experimentar o melhor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, amém? As pessoas irão testemunhar, falar assim: olha, aquilo que você está vivendo hoje está melhor do que ontem, porque o vinho de agora é melhor, glória a Deus, amém, queridos? Quem pega esse nome de Jesus? E para finalizar, Jesus, eu não tenho que chamá-lo para Ele vir, Ele já está presente, amém? Eu não tenho que falar assim: Senhor, agora eu dobro o meu joelho, vem aqui em minha presença, Senhor, vem aqui e manifesta o seu poder. Ele já está presente, glória a Deus. E é isso, nós precisamos apenas a confiar no Senhor. E o mais lindo de tudo isso, queridos, você sabe que Jesus, Ele operou esses milagres ali naquela região, Caná da Galileia. Mas se resumiu ali apenas? Não. Glória a Deus. Quando você vai, queridos, para o verso 4, do capítulo 4, do 46 ao 57, tivemos um acontecido ali também em Caná da Galileia. Eles vão projetar aqui, queridos, mas eu já vou ler para vocês. Preste bem atenção. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná. Onde foi o casamento? Em Caná, um povoado ali, onde tinha transformado água em vinho, como está aqui, né? Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Havia uma incredulidade ali. Mas o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Jesus, volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava no caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial de todos de sua casa creram em Jesus. E esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Amém? Queridos, há uma abundância de milagres, amém? Há uma abundância de bênçãos do Senhor. Não vai limitar, queridos, apenas ao momento que você está vivendo. Eu creio dessa forma. Mas eu creio, queridos, sim, em um grande mover de Deus, amém? Em uma geografia, o poder de Deus sendo manifestado. Glória a Deus. O poder de Deus que será manifestado na sua vida, na vida dos seus. Quem pega esse nome de Jesus? Amém? Se você receber esta palavra, queridos, eu convido você a ficar em pé. Glória a Deus. Que o nosso coração esteja voltado tão somente, não às circunstâncias, não à necessidade, mas que esteja focado na presença do Senhor Jesus. É a presença do Senhor Jesus. É a presença do Senhor Jesus. É um milagre, é a manifestação do poder. Onde Ele está, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Assim será na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós iremos louvar, e você terá o seu momento aí, queridos, para clamar ao Senhor. Você terá o seu momento para falar com Deus, para se rasgar na presença do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero.
meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Você pode declarar: tudo que eu mais quero é te ver, me envolva. A tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, no lugar, aos seus pés me rendo. Quero ver. Queridos, talvez você pode falar: pastor, eu ainda não percebi a presença do Senhor na minha vida. Não, pastor, parece que está tão difícil, eu não consigo enxergar a presença dele. Queridos, a Bíblia fala que os milagres eles aconteciam porque havia fé. Havia fé. Talvez você fale assim: pastor, a minha fé está abalada. Mas, querido, eu quero juntar a sua fé com a minha fé. Glória a Deus. É porque é através, querido, da nossa fé que milagres vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, você que está aqui nesta manhã, que recebeu uma oração, nós estamos aqui, nós iremos clamar por sua vida. Eu convido aqui os pastores, os líderes de GC. Sim, onde Jesus andava, sinais, prodígios e maravilha acontecia, ele encontrava fé. Era preciso fé. Queridos, através sim da nossa fé, nós iremos sim testificar da grandeza do Senhor. Não são as minhas palavras. Não, queridos, não é um jargão. De forma alguma é a palavra do Senhor, onde afirma aquilo que, havendo fé, nós iremos experimentar a grandeza do Senhor. E no nome do Senhor Jesus nós queremos abençoar a sua vida, amém? Você tem oportunidade em nome do Senhor Jesus, sem constrangimento, mas sim, queridos, dê um passo, queridos, na presença do Senhor, e deixe o Senhor, queridos, trabalhar na sua vida. Que o poder dele seja manifestado, que a glória dele seja manifestada, amém? Porque, querido, nós iremos ter aqui em nome do Senhor Jesus testemunhos poderosos da grandeza do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode começar a orar, pode começar a clamar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
verdade. ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesta manhã. Glória a Deus.